Questão número 74, Enem 2019. Essa foi a segunda aplicação. Uma questão que vai abordar as temáticas industrialização e globalização. Vamos à questão, iniciando, como sempre, pelo enunciado. A mudança nas atividades produtivas a que o texto faz referência é motivada pelo seguinte fator. Então vamos ver que mudanças são essas que o texto vai apresentar nas atividades produtivas e vamos encontrar entre as alternativas oferecidas qual é que explica, qual fator que explica essas mudanças nas atividades produtivas. Texto. Embora os centros de decisão permaneçam fortemente centralizados nas cidades mundiais, as atividades produtivas podem ser desconcentradas desde que haja conexões fáceis entre as unidades produtivas e os centros de gestão e exista disponibilidade de trabalho qualificado e uma boa base técnica adequada às operações industriais. Então, tem algumas coisas essenciais aqui nesse texto, Ele fala que você pode desconcentrar as unidades produtivas, mas você tem que ter conexão, você tem que ter conexão entre a produção e a gestão, você tem que ter disponibilidade de trabalho qualificado e base técnica. Ou seja, não adianta só você transferir indústria se você não tem infraestrutura. Tá certo? Então você tem que ter base técnica de infraestrutura, você tem que ter alguma qualificação da mão de obra. Não adianta você mandar a indústria para qualquer lugar só porque a mão de obra lá é extremamente barata. Não adianta. Por quê? Porque você vai produzir lá com uma produção de baixa qualidade, com uma mão de obra inadequada, sem infraestrutura para que você possa fazer gestão à distância, para que você possa transportar. Então, gente, o processo de dispersão, de desconcentração industrial é um processo que se iniciou no século XX e avança muito hoje, é um processo ligado à evolução do capitalismo no setor industrial, mas que precisa de bases técnicas, tudo bem? Os grandes centros industriais tradicionais, que se desenvolveram lá na época da segunda revolução industrial, são a Europa Ocidental, a região nordeste dos Estados Unidos, conhecida também como Manufacturing Belt, tudo bem? O Japão, parte da Rússia. Então são aquelas zonas industriais antigas, tradicionais. Já no pós-Segunda Guerra Mundial, ou seja, já na segunda metade do século XX, iniciou-se um processo de desconcentração industrial, com novos centros industriais se desenvolvendo. Parte desse desenvolvimento, ele reflete um pouquinho de perda dos centros tradicionais, mas a maior parte é ligada à expansão das indústrias, principalmente das grandes multinacionais. Então nós temos nos países que a gente classifica como centrais, como desenvolvidos, o desenvolvimento industriais de zonas como o oeste dos Estados Unidos, região da Califórnia, como por exemplo a Austrália também. Mas nós temos o desenvolvimento industrial de áreas, tipicamente a partir do desenvolvimento de uma nação socialista, sob a liderança de Mao Tse-tung, a China, o desenvolvimento industrial aqui nessa região que vocês estão vendo da Manchúria, indústria pesada, e a expansão das multinacionais instalando suas fábricas, suas unidades de produção em áreas como, por exemplo, África do Sul, México, região da Cidade do México, e aqui no Brasil, principalmente a região sudeste. Então aí a gente tem expansões industriais e um pouquinho de desconcentração geográfica da indústria. Mas a partir da década de 1970, se alongando pelos anos 1980, 1990 e nesse século agora, a desconcentração industrial ela vem sendo mais efetiva, mais intensa. Novos centros industriais crescem e isso às vezes em detrimento dos mais tradicionais. Centros industriais como, por exemplo, o norte do México, na fronteira com os Estados Unidos, com as chamadas maquiladoras, montadoras e também indústrias de componentes e peças, de automóveis ou de eletroeletrônicos, produtos de informática também. O nordeste do Brasil, o leste europeu com a queda do regime socialista, Aí a gente tem uma área que vai crescer industrialmente com expansão de multinacionais e principalmente o continente asiático, Índia, Sudeste Asiático e a explosão de crescimento industrial da China, principalmente na faixa litorânea com as chamadas zonas econômicas especiais. Então veja a evolução do vermelho para o verde e para o escurinho, pretinho aí nesse nosso mapa, que mostra a expansão industrial, o processo de desconcentração industrial, de dispersão industrial.
todas as áreas que se industrializaram nesse processo que eu falei para vocês e que não tinham indústrias antes, só se industrializaram porque possuíam infraestrutura. Possuíam e possuem logística necessária para gerar a atração de indústrias, para gerar a desconcentração industrial. Perfeito? Infraestrutura de transportes, poder escoar a produção, infraestruturas de estoque e armazenamento, mão de obra, logística de mão de obra, não é só ter a mão de obra, ela tem que ter o mínimo de qualificação para poder trabalhar nas fábricas, tecnologia, ou seja, você precisa inserir, absorver algum tipo de tecnologia para poder desenvolver a indústria, tem que ter condições fiscais favoráveis, impostos para atrair indústrias, então tudo isso favorece a desconcentração industrial, favorece a expansão da indústria. Então, a questão fala exatamente isso. Os centros de poder continuam sendo as cidades globais, né, localizadas nos países desenvolvidos. E a desconcentração industrial, ela trouxe indústrias para áreas onde a produção era um custo mais baixo, mas essas áreas tinham condições infraestruturais técnicas para receber essas indústrias, tinham condições infraestruturais e de mão de obra com o mínimo de qualificação para receber essas indústrias. Tudo bem? Vamos responder a questão? A mudança nas atividades produtivas a que o texto faz referência é motivada pelo seguinte fator: definição volátil das taxas aduaneiras e cambiais, definir os impostos de importação, as taxas aduaneiras, portanto, o câmbio, absolutamente nada disso. Beleza? Pode eliminar. Letra B. Prestação regulada com regulamentação de serviços bancários e financeiros. Está falando sobre isso, a questão fala aí sobre condições logísticas para receber a indústria nesse processo de desconcentração industrial. Letra C. Controle estrito do planejamento familiar e fluxo populacional. Absolutamente nada a ver com a demografia e controle do número de filhos por casal. Nada, 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 nada. Letra D. Renovação constante das normas jurídicas e marcos contratuais. Isso não seria interessante se você ficar toda hora renovando normas jurídicas, você gera insegurança jurídica. Porque você precisa de mais estabilidade jurídica, né? A regra é essa, a lei é essa, não dá para ficar mudando toda hora. Tudo bem? Então nos resta a letra E como alternativa correta. O que diz a letra E? Oferta suficiente de infraestruturas logísticas e serviços especializados que possam atender, receber, portanto, as indústrias, as unidades produtivas. E as áreas no qual a gente mostrou no mapa, tivemos essa expansão, por isso a alternativa correta, apresentavam essas condições e apresentam essas condições. Tranquilo? Curte o vídeo e cada vez mais treinamento Enem para que vocês possam ter sucesso na prova. Valeu, gente!